De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o nosso terapeuta aqui da Vale TV, terapeuta do nosso Estação Hamburgo, de volta ao Estação Hamburgo. Tirou um período sabático aí de mudança para Novo Hamburgo, né, Marcelo? O Marcelo Antunes, que é um querido parceiro, um grande amigo, é uma pessoa que vem fazendo com as suas considerações, ponderações, muita diferença dentro dos nossos espaços. Eu falava com ele antes da intervenção dele no seu retorno sobre dois temas especialmente, e um deles diz respeito ao infortúnio de, nos primeiros dias de mudança para Novo Hamburgo ter tido teu carro furtado, né? Então. Não o carro exatamente, né? Mas foi arrombado o carro, né? Estuprado. E isso causou um retorno muito interessante das pessoas se solidarizando contigo, dentro desse sentimento que a gente tem da nossa impotência, né? E por fim, não menos importante, com certeza mais importante, o teu testemunho em relação à passagem da tua mãe, né? Que tocou a todos nós pela forma como tu lidou com isso, né? Pelo exemplo do que ficou dessa passagem dela. Eu acho que, pegando os dois assuntos, só para pontuar, da questão da segurança, eu acho que eu morei em São Paulo, morei em Brasília, morei em Porto Alegre e vim ser roubado aqui, né? O sentimento é o sentimento do estupro, o sentimento de ser abusado do teu pedaço, do teu ser. Interessa se quebrar o vidro, meu seguro pagou, roubaram meu step, eu fui lá e comprei. Não é essa a questão, é a questão que a gente hoje se sente ou está exposto a não manter a tua integridade, ou ter que abrir mão... Podia ser tu dentro do carro, teu filho dentro do carro. Exatamente, abrir mão da tua integridade, entende? Do que tem ali, que é soberano. O teu ser é soberano, o que é teu é soberano, não da posse, mas é soberano sobre o teu modelo, até a tua energia, o que contém isso tudo, né? Então esse foi o comentário que eu fiz, e lamentando esse tipo de situação. Com relação à passagem da minha mãe, né, de fato foi, acho que na primeira semana que eu estava aqui, foi aquela correria, eu estou lá no meio do campo, lá em Lomba Grande, maravilhosa Lomba Grande, maravilhoso do sítio, acordo com os passarinhos lá, tem umas vaquinhas mugindo, é uma opção de vida e um deleite poder estar dentro disso. Também uma grata surpresa, inclusive para mim, para minha família, de ter conseguido ou ter chegado lá, mesmo sem saber que eu queria, né? Em pouco tempo a gente resolvemos que viríamos para cá, sim, mas que fomos para dentro de um sítio. Foi uma vida nova aí para quem vinha do modelo urbano. Com relação à questão da passagem da minha mãe, talvez, como pessoa, meu maior aprendizado da minha vida inteira. Eu acho que quem não passou, passará. Existem N formas ou N conceitos que a gente possa trazer em cima disso, mas para mim foi um processo assim pego meio que de surpresa. A mãe vinha com um problema de câncer, que infelizmente é o mal do século, né? Um problema que assola aí muita gente. Mas foi para o hospital por uma dor de cabeça e acabou ficando dentro de um processo de um infarto, ficando por lá. Mas não é essa a questão. A questão toda é o sentimento. Isso fazem 30 dias praticamente. Não fazem 30 dias ainda. O sentimento que eu tenho hoje, que é o mesmo que eu tive no dia deste fato ocorrido, é algo que eu desejo a todos, de uma forma que eu vou explicar. É algo que, se existe como conceituar um amor supremo, superior, uma gratidão, algo muito maior que si mesmo, né? Amar alguém mais do que a ti mesmo, ter isso tudo para com a pessoa e saber que aquilo
que para ela está acontecendo é tão bom, é superior à tua dor, ao teu ego, a posse de querer ter aquela pessoa junto de ti. Era um processo no qual minha mãe vinha e estava muito bem, e o câncer a gente sabe que ele tende a ir para um processo degenerativo. Em quanto tempo isso aconteceria, não sei. Mas só para comentar aqui, né, na intimidade, como foi esse processo acontecido. Um dia antes, eu tinha ficado no hospital, tinha ido dormir com ela, passamos a noite inteira conversando, e na conversa, claramente eu cheguei para ela e disse, olha, isso aqui não termina aqui a tua vida, não termina a minha, não termina a nossa como família, é uma grande continuidade. A gente nasceu, a gente viveu e a gente continua. A gente veio para desenvolver um projeto. Esse projeto, se a gente for olhar para a família, para a minha família, para a nossa família, porque ela teve, inclusive os feedbacks de todas as pessoas depois do processo, eu diria que foi um projeto muito bem resolvido, muito bem executado, no que trouxe o exemplo de amor, inclusive que eu tenho para comigo, de valorização das pessoas, de olhar para o bem, querer o bem, de ter tudo isso junto dentro de uma pessoa que conseguiu transmitir. E passei para ela essa questão de ela entender que ela tinha cumprido a missão dela, que ela tinha tido isso tudo muito bem executado, que o processo de que ela tinha sido uma guerreira por... O câncer dela vinha desde 95, que ela vinha trabalhando com isso, ela já era também uma vencedora de ter passado por tudo isso. E que, acima de tudo, ela tinha o direito sobre ela mesma de decidir a hora que ela gostaria de ficar, de partir, de sofrer ou de não sofrer, e que todos teriam condição, estariam estruturados para suportar isso. E é interessante a franqueza que tu consegue ter no momento que tu é honesto com esse sentimento tão difícil que é a morte, né? Porque eu estou falando hoje, mas essa conversa é a réplica de uma conversa que eu tive com ela num hospital, onde eu estou falando da possibilidade da morte dela. E a gente conseguiu ter uma conversa extremamente tranquila. Sobre isso, ela entendeu, concordou em partes com relação a isso, ficou super tranquila. Também concordou que não era talvez essa hora e tal. No outro dia, isso eu saí no café da manhã, umas 10 da manhã, 3 da manhã ela teve um infarto, voltou no primeiro e no segundo não. Minhas irmãs me ligaram, aquele processo todo. Fui orando por ela daqui e lá, só desejando que tudo ocorresse da melhor forma possível. E a sensação que eu cheguei foi tão tranquila, mas de tanta bondade, de tanta segurança que ela tinha na mão dela, a vida dela e a escolha dela do que ela queria fazer e que ela optou por aquilo. E no momento que ela optou por aquilo, eu, acima de qualquer um, fui e sou e estou totalmente de acordo com a opção dela. Porque a gente fica preso, né, Marcelo? A gente é egoísta. A gente é egoísta. A gente não quer perder. A gente quer do lado, a gente quer que fique, a gente quer... Então, isso foi um processo extremamente interessante, porque é mais forte que eu, esse sentimento. É mais forte que a nossa carne, na verdade, né? É mais forte do que a gente foi preparado para ter, né? Todas as culturas, praticamente. E isso fez toda a diferença para toda a família, para todo mundo que estava em volta. Imagina, tu levou conforto a todo mundo, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque tu dá esse testemunho, dá um alívio em todos nós em relação a isso. E isso traz, né, talvez responda em parte a pergunta que tu tinha me feito antes, por que mudou de um lado para o outro? Por que saiu de um mundo executivo para um mundo de pessoas? Porque eu vim
de negócios para cura. Tu tá numa cruzada, é isso? Eu tô num... É uma jihad. Os islâmicos chamam da jihad islâmica deles. Digamos que já, depois eu respondo um pouco das minhas viagens, inclusive parte disso, tem uma boa resposta para o jihad, né? Mas é isso, hoje eu acho que se a gente está no mundo e tu tem competência ou capacidade de ajudar o mundo, eu não posso mais me esconder dentro de uma situação que não era o ajudar, não é o fazer, não é poder pegar uma pessoa, nem que tu faça uma por uma, tijolinho por tijolinho, tu consiga mudar essas pessoas, mudar no bom sentido, né? Mudar, ajustar o caminho, ajudar no caminho, mostrar, trazer, conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. Seria? Que seja, às vezes, tirar aquele fog, tirar aquele nevoeiro da frente das pessoas para elas poderem viver uma vida mais tranquila. Às vezes, aquela voz para dar um pouquinho mais de força para ela mesma, para ela poder seguir o caminho dela. Tu foi para o Egito estudar a energia das pirâmides? Eu fui para o Egito estudar a cultura egípcia. Existe muito do que a gente vê nos livros, nas histórias, em todo o outro lado, é o que está ali. Eu acredito Foi beber da fonte. Eu acredito exatamente. Eu acredito que após eu ter a minha opinião calçada nisto, eu compartilho com ela. Nesse processo do Egito, foi um processo extremamente interessante, fui eu e um outro amigo para estudar. Conhecemos muitas coisas, vivenciamos a cultura de fato. Eu não uso por hábito, eu não viajo no mesmo processo, eu não pego excursão, eu não entro nos padrões de viagem normal. De turismo? Nada, a viagem ela é feita ou pelo sentimento do momento ou dentro de uma cultura, ou de uma visão que a gente Mas tu tem. vai sempre nas tuas viagens experimentar a espiritualidade deles? Sempre, faz parte de mim, eu experiencio isso no meu dia a dia, experiencio isso no meu sítio de manhã olhando o sol, experiencio isso de noite chegando olhando as estrelas, isso faz parte de mim. Porém, nesses lugares, a gente tem uma história muito grande disto soterrada. Então, que nem eu fui para o México estudar os maias, que nem eu fui para a África do Sul e visitei as tribos Zulus, que nem eu fui para os Estados Unidos e fiz por 20 dias de motorhome todos os canyons, os parques, né? Inclusive o Grand Canyon dos Estados Unidos. Então, essas viagens, né? Fui visitar Sedona, que é um vórtice mundial, nos Estados Unidos, fui na Inglaterra também, ou seja, todas essas viagens que eu acabo indo, sem dúvida, é conhecer a história e enxergar este contexto, que é um contexto de civilizações passadas, que muito tinham para ensinar e muito a gente deixou ali escondido, ou botou numa página de um livro uma história de milhões de anos, né, ou de milhares de anos. O futuro é esse? O futuro é a pessoa se descobrir. O futuro vai ser um facilitador, um apoiador? Sem dúvida. É um médico o nome disso? Não, hoje é difícil dentro desse modelo ainda ter a nomenclatura certa. A gente tem um processo eu sou credenciado como terapeuta holístico vibracional, a gente já tem uma associação nacional disso. E existe no Congresso já tramitando há bastante tempo, em vias finais, de ser sancionado o processo que é uma área, né? Então, o terapeuta holístico é um terapeuta, assim como um psicólogo ou coisa do gênero. Existem universidades para isso, inclusive uma uma especialização que eu terminei, chamada Mãos de Luz, da Bárbara Brennan, nos Estados Unidos, é uma especialização nesta área.
Então, sim, a mesma coisa da ONG, essa que a gente criou, que é daqui de Novo Hamburgo, chamada Mãos de Luz, tem esse papel de buscar essa cultura. E não é só curando a pessoa, indo lá e, vem aqui, eu te dou o remedinho, que nem a gente está acostumado, não estou fazendo menção negativa ao modelo holopático que a gente usa, que a gente tem, principalmente no lado ocidental. Mas eu acredito muito no lado oriental, que é cuidar da pessoa, cuidar da essência, cuidar da alma, cuidar do corpo preventivamente. E isso também não é só ir lá fazendo um reiki, fazendo uma meditação. É também criando, como a gente criou uma escola, hoje já tem uma escola que já formou, acho que mais de 50 pessoas de reiki aqui em Novo Hamburgo, que dentro desta ONG a ideia seria a gente começar a trazer esses conhecimentos ao público para que possam usar da melhor forma para a sua vida. Uma das grandes alegrias que eu posso dizer que eu tenho em relação à nossa amizade, Marcelo, é saber que a Vale TV foi a tua primeira casa aqui em Novo Hamburgo, antes de escolher a tua casa lá no Lomba Grande. Seja sempre muito bem-vindo, esse lugar é teu e que a gente possa estar junto por muitos anos, ajudando as pessoas a olharem cada vez mais para dentro. Cada um de nós, olharmos mais para dentro de nós mesmos. Obrigado. E já falei isso para o Rodrigo, ele sabe, e vou deixar aqui registrado que a Vale TV, sim, foi uma das grandes motivadoras de eu vir para Novo Hamburgo. Conhecer Novo Hamburgo, vivenciar mais Novo Hamburgo, isso me deu um prazer, me deu uma condição de eu me sentir dentro da cidade, e isso é, de fato, ao nosso... A gente está fazendo um negócio diferente aqui, né? Com certeza, com Essa certeza. energia aqui, ela é diferente. É diferente. Se tudo der certo, teremos novidades aí para frente. Muitas, muito boas. Adorei. Eu que agradeço. Hoje, numa conversa de peso com o terapeuta holístico vibracional Marcelo Antunes. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.